Satoru Gojo ele tomou um pau do Sukuna, e isso não foi lindo de ver, cara. Não sei se vocês, mas eu esperava então que Satoru Gojo ele pudesse então vencer o Sukuna. Bom, talvez ele ainda esteja vivo, né, quem sabe. Pra poder aproveitar esse hype da morte do próprio Satoru Gojo, eu quero saber de vocês, e se o Satoru Gojo e o Sukuna se juntassem então para poder enfrentar todo o universo de Boruto, quem venceria? O que aconteceria? Quem teria vantagem? Tudo isso e mais vamos então conversar agora. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. Jujutsu Kaisen está pegando fogo, Satoru Gojo morreu, Sukuna tá mais bolado que a mãe colocando então a chinela pra cantar. O universo de Boruto ele tá insano, com o Kawaki metendo então o louco querendo então ficar com o Naruto só pra ele. Boruto então bolado também querendo então resolver essa treta toda com a Ida, que colocou lá sua própria onipotência, né? Só que a única treta agora que tem é eu e você. Por que você não deixou o like ainda, cara? Deixa aquele like top, galera. Fortalece aí, que só assim eu vou trazer mais batalhas mortais pra vocês. Muito obrigado, vambora. Vamos separar então o universo de Boruto em camadas, tá? Mas atenção, o universo de Boruto, como ele ainda também está em processo, né? Assim como também o universo de Jujutsu Kaisen, né? E uma nova geração também. Talvez no futuro mais personagens possam então entrar nessas camadas, ou mais camadas possam então ser acrescentadas. Vamos começar então pela primeira camada. Então é a camada então da Kara e Akatsuki. Eu vou misturar então os dois universos, né, que são o mesmo, Boruto e Naruto em si. Kara e Akatsuki são então uma organização secreta composta por membros poderosos que buscam então o poder dos próprios Otsutsuki, né, e o dos próprios Jinchurikis. No caso então, atualmente em Boruto, ela é a principal ameaça em Boruto. No caso então, a Kara, né, ela era a principal ameaça. A segunda camada são ninjas de elite. Como o nome já diz, né, são ninjas então de elite de cada aldeia, que são então altamente desenvolvidos e também poderosos. Por exemplo, Sasuke, Kakashi, Madara e assim vai. Terceira camada, Hokages ou Kages. Hokages são líderes então da própria vila em si, sendo então o líder da própria vila mais forte, onde cada um tem seus Kages mais poderosos ali. Por exemplo, Naruto ele é um dos Hokages mais poderosos. Gaara ele é um dos Kages mais poderosos também. Camada 4, Otsutsuki. Os membros da raça Otsutsuki, como por exemplo Kaguya, Ishiki, Hagoromo, Momoshiki, Kinshiki, Hamura, Ashura, Urashiki, Indra, enfim, e alguns outros. Essa é a raça mais poderosa de Boruto. A quinta camada, que é a camada então de Deus, ou então Shibai Otsutsuki, que faz parte então da própria raça do próprio Otsutsuki. Só que ele transcendeu a um nível muito além, conseguindo então se aperfeiçoar através do próprio karma e também coletar vários frutos de chakra, né? Chegando então no nível então de divindade. É dito então que ele pode então ter os poderes como onisciência e também onipotência, sendo então uma existência totalmente única. Mas como o próprio universo de Boruto não mostrou tanta coisa sobre ele, dificilmente vamos chegar nesse nível de como seria a luta. Essa luta, como vai ser ambos, né, Sukuna e Satoru Gojo trabalham então em conjunto para poder enfrentar todo o universo de Boruto. Certamente que todas e também qualquer habilidade ou técnica utilizada desde então poderiam sim ser utilizadas nesse combate. O Sukuna ele é um dos feiticeiros mais antigos e também mais poderosos da obra então de Jujutsu Kaisen, né? O poder Sukuna foi então dividido em dedos para que houvesse então como selar ele de ter então todo o seu poder gigantesco. Desde então quando ele voltou, digamos assim, né, à vida, digamos assim, por causa então do próprio Itadori, ele busca então consumir todos os seus dedos e também conseguir de volta todo o seu poder total. Já foi afirmado lá no início do mangá que o poder do próprio Sukuna está então em constante crescimento. Seus dedos amaldiçoados, que são então objetos amaldiçoados de grau especial, ficam então mais fortes a cada dia que passa. Sukuna ele é então portador do próprio poder em si, de toda então energia amaldiçoada. Ele provavelmente então ficará muito mais forte quando ele então finalmente estiver então com todo o seu poder total, igual então quando ele foi então lá na Era de Ouro. E só como então uma noção, Satoru Gojo, que atualmente então ele é considerado então o feiticeiro mais poderoso, né, tá muito acima do próprio Sukuna, ou pelo menos estava então, né, coitado dele, estava. Isso porque o Sukuna ele nunca mostrou seu poder total. O próprio Santuário Malévolo e 15 dedos do próprio Sukuna foi capaz de destruir no máximo ali no raio de 200 metros uma parte da própria cidade. O Sukuna então ele passou mais de 1000 anos acumulando então força. Então provavelmente o Sukuna então atualmente poderia estar tão poderoso quanto na sua Era de Ouro. A sua expansão do domínio em si é o domínio mais refinado em Jujutsu, se não o segundo mais refinado. Considerando então
que é como se fosse não gerada, uma dimensão fechada diretamente no mundo real. Ele mesmo já conseguiu realizar a vaporização completa da maior parte da cidade de Shibuya. Sukuna também tem a capacidade então de realizar cortes tão intensos que até mesmo humanos podem então ser cortados em partículas. Expansão de domínio. Essa é uma habilidade ou técnica que permite então que o usuário ele crie o seu domínio pessoal, onde então ela pode então receber um aumento das suas características e também seus ataques também, garantindo então ele de acertar o inimigo facilmente ou certeiramente. A expansão do domínio é capaz então de neutralizar todas as técnicas utilizadas então pelo seu próprio oponente, podendo então neutralizar técnicas com amplificação de domínio. Isso também vale então para o próprio Sukuna e também pelo próprio Gojo. Os domínios são então manifestações da alma do usuário, o que significa então que eles então se adaptam ao então usuário em termos de durabilidade. Gojo, por exemplo, ele tem então um nível grande de ataque que usa então uma manipulação do próprio espaço-tempo, como um vermelho e o próprio roxo. E a sua expansão de domínio é o que faz então dele também ser bem difícil de se enfrentar. Vazio ilimitado também do Gojo carrega também o cérebro do alvo com informações infinitas e infinitas vezes, e é tão potente que mesmo seres tão poderosos como por exemplo Sukuna, recentemente foi afetado depois de testar ele por apenas 0,01 segundo. Tanto Satoru Gojo quanto o próprio Sukuna, ambos têm então habilidades regenerativas também bem absurdas. Mesmo então sendo tão cortados gravemente, eles também vão conseguir se regenerar. Sukuna também já demonstrou então resistência a todo tipo de veneno, toxina também. A sua capacidade de usar as chamas para poder atacar também de diversas formas também é uma ótima forma de ataque também, seja também curta distância ou então longa distância. E como ambos estão lutando juntos, Sukuna então tem a capacidade então de curar o seu aliado, como por exemplo, um chegou a curar o próprio Megumi. Eu sei que é totalmente descomunal, tá? A escala de destruição de Jujutsu Kaisen com Boruto ou Naruto em si. Assim como Naruto, por exemplo, que tem escalas de destruição altas, Sukuna ou mesmo então Gojo não tem essas escalas tão altas. Só que tem um porém. Nesse último capítulo, onde então o Sukuna ele mata o Satoru Gojo, ou pelo menos dá a entender que ele matou ele, deu a entender que a escala de poder em Jujutsu Kaisen vai aumentar, mexendo então com todo o espaço. Outro fator também que é interessante, que o Sukuna ele se mostra então lutando como se fosse por uma diversão, não lutando realmente a sério. Mesmo então ele recebendo também um meteoro, por exemplo, a queima-roupa, ele ainda assim sobreviveu e também saiu ileso do ataque do próprio jugo. Sukuna ele também chegou a conseguir acesso à técnica então, das 10 sombras do próprio Fushiguro, que invoca então as sombras para poder ajudar ele na luta. Sukuna também pode então desintegrar e também cortar pessoas em pedaços com um único pensamento. E assim como também toda a obra então em si, existe então formas de energia que são todas iguais, Por exemplo, chakra, ki, nen, reatsu, todos então são uma forma de energia em si. Em Jujutsu Kaisen, a energia utilizada é então a energia amaldiçoada, que pode então ser utilizada pelos próprios feiticeiros para poder aumentar o seu poder físico ou então bem poder de energia. Tanto Sukuna quanto o próprio Satoru Gojo são então excelentes no combate corpo a corpo. Por exemplo, Sukuna então já superou Megumi no combate, lutou de igual para igual com o Satoru Gojo. Sukuna então pode invocar também alguns seres, como por exemplo o Mahoraga, um dos monstros com a capacidade então de adaptar a ataques a alguma situação possível posta para ele. Ele só é visto então por feiticeiros, caso contrário, eles então ficarão invisíveis. O Mahoraga ele também contém uma espada que é capaz então de apagar maldições de energia positiva. No caso então da própria adaptação do próprio Mahoraga, apesar de então ser bem interessante, ela é algo que é então ilimitado, Por exemplo, caso ele então for atingido por 2 ou mais ataques diferentes, a sua regeneração e também fator de adaptabilidade não vai surgir tanto efeito. A questão do próprio infinito do próprio Gojo, por exemplo, foi algo mostrado que sim, dá para poder quebrar ou passar pelo próprio infinito do próprio Gojo. Gojo apenas pode então afetar tudo usando então o Infinity, o que poderia então levar ele a um desgaste e também ineficiência no combate. Ao contrário disso, ele possui então uma espécie de sistema de mira integrado que escolhe então o que é afetado pela distância com base então em coisas, por exemplo, velocidade, forma e energia amaldiçoada. E é por isso que a caneta, por exemplo, parou quando foi jogada nele, mas a borracha chegou a bater nele. Esse sistema de mira funciona então através do próprio cérebro do Gojo, tanto porque é onde as técnicas amaldiçoadas são gravadas e porque também os domínios que fazem então parte da própria alma acabam então refletindo o corpo, que são então manifestações físicas de técnicas também amaldiçoadas. O cérebro humano então, por exemplo,
e também o sistema nervoso em geral, funciona então através de sistemas ou sinais elétricos, o que significa então que o mais rápido que o cérebro humano pode funcionar é na velocidade da luz, ou na velocidade hipersônica, a velocidade máxima na qual então o cérebro do Gojo pode então escolher os alvos pro Infinity não pode ser mais que a velocidade real, por exemplo, da própria hipersônica. E isso é importante porque no verso de Naruto ou Boruto existe então personagens que ultrapassam essa velocidade, ou então tem habilidades que ultrapassam essa velocidade. Habilidade relevante do Sukuna: desmantelar uma fatia de energia amaldiçoada com o poder de regular, usado então principalmente para poder cortar objetos inanimados. Clave: uma fatia de energia amaldiçoada cujo poder é então determinado pelo próprio capricho do próprio usuário. Santuário malévolo: o desencadeamento de centenas de claves e também desmantelamentos que reduzem então tudo dentro do próprio diâmetro de 200 metros do próprio usuário a pó. Pirocinese: manipulação do fogo. Eletrocinese: capaz então de invocar o Nui, que pode então gerar eletricidade. Hidrocinese: capaz então de invocar o Max Elephant, que pode então gerar grandes quantidades de água. Adaptação: Sukuna então pode invocar então Mahoraga, que pode então se adaptar a qualquer ataque, especialmente se tornando então invulnerável a qualquer ataque, desde então que tenha então sido então atingido por ele antes. Técnica então amaldiçoada reversa, capaz então de se regenerar de praticamente qualquer ataque, desde que o seu cérebro esteja então intacto. Resistência ao veneno: o Sukuna ele é considerado então o rei das maldições, onde ele então pode resistir, também ser imune a todos os venenos, onde nenhum deles pode surgir efeito nele. O Satoru Gojo tem outras habilidades também, além da sua própria dimensão ou expansão de domínio, né? Uma delas é o seu próprio poder dos 6 olhos, quando então ele aumenta suas habilidades em 10 vezes, fazendo então com que ele tenha então uma visão perfeita, deixando ele então um estado de energia total. Técnica amaldiçoada vermelho: energia oposta do azul, que se une então à matéria. O vermelho ele gera então o poder de repelir ao infundir energia amaldiçoada invertida no poder do próprio ilimitado. Técnica amaldiçoada azul: apesar do próprio azul parecer fraco se comparado ao vermelho, o azul ele pode, por exemplo, quebrar ossos com bastante facilidade. Técnica roxa: é uma técnica que consiste então na reversão do vermelho e também na amplificação do azul. O raio roxo ele apaga então completamente toda a matéria. Esse ataque ele é bem perigoso, além de também ser impossível de resistir. É bem difícil de desviar por causa da sua própria velocidade atingida. O Gojo ele também pode então maximizar o brilho do azul para poder criar um efeito muito maior, também muito mais poderoso. Além também do próprio olhos do Satoru Gojo ser bastante também necessário para poder ele dominar os limites e dar a ele também um impulso gigantesco. Também faz com que o próprio Satoru Gojo tenha então uma capacidade então, de manipular as técnicas do próprio limite ao nível atômico. O Gojo também pode então detectar pessoas facilmente e também determinar quais técnicas elas usam, visualizando então o fluxo de energia amaldiçoado. Os 6 olhos também é muito bom para poder gerenciar a energia amaldiçoada e também os limites do próprio Gojo, como ser capaz então de usar limites automaticamente, detectar certos objetos, realizar técnicas reversas em si mesmo para poder curar e também outras coisas também. Ufa, acho que vocês já têm uma ideia do quão forte é o Sukuna e o Satoru Gojo. Se só um já ofereceria então um desafio legal, imagina então os dois lutando em conjunto. Seria um bate de desafio. Quem vence? Olha, esse é um duelo bem complicado, tá? Porque estamos falando então, também considerando também os dois feiticeiros mais poderosos do universo de Jujutsu Kaisen, lutando junto. Mesmo que um tenha então desvantagem em algo, o outro vai conseguir compensar em algo. Conhecendo o universo de Boruto e também Naruto, cada ninja tem então habilidades específicas que podem então ignorar, por exemplo, a expansão do domínio do próprio Sukuna, ou mesmo também competir com o raio roxo do próprio Gojo. O verso de Boruto, apesar de então estar em evolução, ainda assim como o Jujutsu Kaisen, ele ainda assim é bastante poderoso. Apesar de eu acreditar que o universo de Naruto em si, foi mostrado bem mais poder do que o Boruto em si. Mas enfim, o que eu quero dizer é, Sukuna e Satoru Gojo são fortes? Sim, e muito. Daria um trabalho pro verso de Boruto em si? Sim, é óbvio. Qualquer personagem de nível que tenha a perigosidade que o Sukuna e o Gojo ofereceriam, no mínimo, um perigo pro universo de Boruto ou Naruto. Só que tem um porém. Eu acredito que o Sukuna e o Gojo juntos chegariam no máximo na 3ª camada. E se formos então bem generosos? A gente então tem que ter noção, considerar também, citar aqui também, que os, por exemplo, Otsutsuki, afinal de contas, eles são seres de um poder muito maior de qualquer outro já visto em Boruto. Então nem vou considerar, nem vou cogitar em achar que eles chegariam nesse nível.
A primeira camada seria então a Kara e a Katsuki. Seria então interessante ver como o Sukuna e o Gojo iriam então lidar contra esses grupos, porque cada um deles tem poderes diferentes. Por exemplo, o grupo da Kara, uma que tem então um poder interessante é a própria Eida. Com o poder da própria onipotência, faz com que as pessoas então sejam então manipuladas mentalmente, e seria então um poder interessante. Afinal de contas, usando então esse poder, poderia então fazer com que o Sukuna e o Gojo não soubessem que eles tivessem poderes, ou mesmo também ela pudesse então colocar eles um contra o outro, o Gojo contra o Sukuna. Enfim, existem várias possibilidades para isso acontecer. Se formos então para Katsuki, por exemplo, temos então vários outros membros também capazes então de bater de frente com os dois. Itachi, por exemplo, com seu próprio Susanoo, a defesa inquebrável com sua espada então Totsuka, capaz então de selar qualquer coisa que perfure. O espelho então Yata, né, o escudo então Yata, né, que é um escudo de chakra, que é capaz então de adaptar e também neutralizar ataques recebidos. Fora então Amaterasu, Genjutsu, Izanami e também outras técnicas também. Além do mais que, no verso de Naruto ou Boruto, existem personagens que podem absorver o chakra, que seriam também a mesma coisa que então energia amaldiçoada. Por exemplo, o Rinnegan tem a capacidade de absorver essa energia também. O Pen, né, e o Nagato, já que eu citei o Rinnegan, com os 6 caminhos ativados, né, seria bem útil para poder não só atacar fisicamente o Sukuna e o Gojo, mas como também a alma deles. Mas claro que poderia sim ser combatido pelos dois feiticeiros. O próprio Tobi também tem poderes relevantes, como Kamui, capaz então de prender o inimigo numa dimensão, numa outra dimensão diferente, e eles não conseguiriam sair de lá. Isso fora o auge dele, né, que é a sua transformação sábia. A espada então de Nunukoboku, uma espada extremamente poderosa, o Hagoromo chegou a usar ela para poder moldar o mundo. Eu diria que existem então alguns ninjas desse grupo que sim ofereceriam sim uma grande dificuldade para o Sukuna e também para o próprio Satoru Gojo. Na segunda camada, mais em cima, os ninjas de elite, caso o Satoru Gojo e o Sukuna chegassem a esse ponto, o que seria assim plausível deles sim chegarem, já que eles então iriam então lutar em conjunto, né, um ajudando o outro, aí a dificuldade iria ser mais alta. Na segunda camada, então os ninjas de elite, aqui podemos então citar vários ninjas, desde então Madara, Sasuke, Shisui, o atual Kawaki, o Boruto também, todos têm um nível grande de poder. No caso então, por exemplo, do Kawaki e o Boruto, é difícil então dizer o quão poderosos eles vão ficar nessa nova era, mas como parâmetro, o Madara, por exemplo, seria então suficiente para poder vencer o Sukuna e o próprio Gojo, seja então Genjutsu, Susanoo, diversos jutsus possíveis, ou mesmo também o próprio estilo de luta, combate corpo a corpo, resistência no seu próprio corpo, velocidade e também técnicas de pressentimento. Se falarmos então em velocidade, por exemplo, o Madara já chegou a reagir ao próprio Hairishin, 4 Hokage, né, que é capaz então de se mover com o teletransporte, o famoso então relâmpago amarelo. 4 Hokage já era então capaz de viajar a quilômetros de distância a quase instantaneamente, cara. Madara ainda assim também tem a ajuda do próprio Limbo também, por exemplo, que defenderiam ele de qualquer ataque do próprio Gojo ou do próprio Sukuna. Eu até digo mais, por conta então deles serem então de uma outra dimensão, talvez eles poderiam então adentrar o próprio espaço do próprio Gojo, infinito do próprio Gojo, já que para o Sukuna ele conseguiu cortar o Gojo, o Mugen só consegue então parar aquilo que vem externamente até o Gojo. Quando algo ele é materializado de dentro dele, ele não pode então ser bloqueado. E esse corte do Sukuna aparentemente foi então materializado no meio do próprio corpo do próprio Gojo, onde então Mugen não chegou a ser cortado literalmente, porque ele não foi lançado em si e nem chegou a encostar no próprio Mugen. Resumindo, por conta então do próprio Limbo do Madara de ser uma outra dimensão, talvez, só talvez, eles poderiam sim adentrar no mesmo espaço do próprio Gojo e atacar ele de forma tão crítica ao Gojo. O Sasuke, por exemplo, é a mesma coisa. Se considerarmos então que ele então em seu pleno poder já foi capaz de lutar contra o próprio Madara e Jinchuriki, né, aperfeiçoou então seu próprio Susanoo em nível colossal, cortando então vários meteoros, e como é então uma luta contra o verso em si, claramente que essa luta não iria se ali um contra um lutando, não. Provavelmente iriam vir vários outros ninjas que iriam então aparecer para poder atacar também. Isso seria então mais um plus para o Satoru Gojo e para o próprio então Sukuna perder. Concluindo também essa luta então, seria difícil falar que o Satoru Gojo, como o Satoru Gojo e o próprio Sukuna, derrotaria o verso de Boruto. Seria difícil falar se realmente eles teriam então poder para isso.
Mas o que não seria difícil é o verso de Boruto ou Naruto tem diversos poderes ou habilidades que podem então facilmente ou quase facilmente aguentar pressão que o Sukuna e Satoru Gojo iriam causar. Como falei antes, existe então chance de Satoru Gojo e o Sukuna passarem da primeira camada. Na segunda camada eu já acho mais difícil. Agora na terceira camada é mais complicado ainda, né? Porque a gente está falando então sobre Hokages, como por exemplo Naruto ou mesmo também o próprio Sasuke, também se encaixa, está nesse mesmo nível dessa camada aí também. Eu diria que Satoru Gojo e o Sukuna eles venceriam cerca de 5 a 10% para o universo de Boruto. Mas e vocês concordam comigo? Acha que o Satoru Gojo e o Sukuna venceriam o universo de Boruto ou Naruto em si? Comenta aqui, também sugira outras batalhas também para poder trazer aqui para vocês. Deixa aquele like top, valeu, falou e até mais.